nessa videoaula nós vamos falar sobre as ligações químicas. Vocês vão me perguntar por que é importante aprender sobre as ligações químicas. Porque elas estão presentes no nosso dia a dia. O cloreto de sódio, por exemplo, que é o sal de cozinha, é um exemplo de ligação química que todos nós utilizamos todos os dias. E por que as ligações químicas ocorrem? Elas ocorrem porque os átomos eles querem adquirir estabilidade, assim como os gases nobres. E para isso, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência. Nessa videoaula, a gente vai falar mais sobre as ligações intramoleculares. O que são ligações intramoleculares? São aquelas realizadas entre átomos formando moléculas. E exemplos dessas ligações são essas que a gente colocou aqui na lousa, que é a ligação iônica, quando há transferência de elétrons. Alguém vai doar e o outro vai receber elétrons. A ligação covalente é onde vai haver o compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica é onde vai haver átomos neutros e cátions numa nuvem eletrônica. Espera. Mais adiante nessa videoaula a gente vai falar mais detalhadamente de cada uma delas, mas o importante é vocês saberem e entenderem por que as ligações químicas ocorrem e que características que elas vão dar aos compostos. Pronto. Olá, eu sou a Alda Raquel, vou falar sobre ligações iônicas. Quando ocorre? Quando os átomos se unem através de transferência de elétrons. Alguém vai perder elétron e outro alguém vai ganhar elétron. Algo importante de lembrar que metais eletropositivos têm facilidade de perder, porém há outros com facilidade de ganhar. Os metais que perdem elétron se transformam em cátions e a metais ganhando se transformam em ânions. Resumindo de forma genérica, ligação iônica acontece com transferência de elétron. Ocorre entre metais elétrons negativos e a metais elétrons positivos. As características dos compostos iônicos são sólidos nas condições ambientes, são duros e quebradiços, conduzem corrente elétrica quando fundidos em água. E formam retículos cristalinos, conforme o exemplo de ligações iônicas a seguir. Olá pessoal, meu nome é Camila e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ligações covalentes. O que são as ligações covalentes? Elas são ligações por compartilhamento. Se eu sou um átomo e eu preciso de um elétron para me estabilizar e eu tenho um outro átomo que precisa também de um elétron para se estabilizar, o que a gente vai fazer? Nós vamos compartilhar os nossos elétrons. Assim os dois ficamos com 8 elétrons na última camada e os dois ficam estabilizados. É importante saber que essa ligação covalente ela ocorre preferencialmente entre ametais, mas existem alguns casos de que ela possa ocorrer entre um hidrogênio e um ametal. Existem dois tipos de ligações covalentes, ligações apolares e ligações polares. As ligações apolares elas ocorrem entre átomos de eletronegatividades iguais e as ligações polares elas ocorrem entre elétrons de eletronegatividade diferente. Agora eu vou dar um exemplo, assim vocês vão ter um exemplo de uma ligação covalente. É importante vocês saberem que a ligação covalente, elas formam moléculas, elas não têm formação de carga. Isso quer dizer que... Outra coisa importante de saber é que as ligações covalentes, elas têm formação de moléculas, elas não formam cargas, como a ligação iônica forma, por exemplo. Em geral, as características principais
principais delas são, em temperatura ambiente, normalmente elas são líquidas ou gasosas. E também elas não conduzem corrente elétrica, assim como os íons conduzem. Olá pessoal, meu nome é Roger Henrique e eu vou ensinar para vocês um pouco sobre ligações metálicas. Primeiramente, você deve estar se perguntando: tio Henrique, o que são ligações metálicas? Não se preocupe, meu jovem, que eu vou te responder. Ligações metálicas nada mais é do que a ligação entre dois metais. E quando isso ocorre, consequentemente vai formar uma ligação metálica. E o que é a ligação metálica? É a união de dois ou mais metais. Como vocês podem ver aqui na ilustração, existem vários átomos nêutrons e cátions que formam, entre aspas, o mar ou a nuvem de elétrons. E quando forma isso, ele tem o nome de reticulado. As principais características que você pode ver nos compostos metálicos é o alto brilho que eles irradiam, eles são bons condutores elétricos, bons condutores térmicos, são resistentes à atração, são ductíveis. Alguns exemplos que você pode ver no dia a dia de ligações metálicas são o bronze, que são feitos para fabricar sinos, estátuas, etc. Aço comum, que são feitos para produzir portas, geladeiras e outras coisas. E também tem o aço inoxidável, que são feitos para produzir talheres e outros utensílios. Uma curiosidade que tem nos compostos metálicos é que existe um único elemento que não é sólido, que é o mercúrio, onde ele é utilizado em termômetros. E agora eu vou deixar para vocês alguns exemplos de ligações metálicas para vocês entenderem melhor. E aí galera, meu nome é Rafael, como vocês já sabem, e agora nós vamos recapitular um pouco sobre as ligações químicas, né? Dando um enfoque mais prático na natureza das ligações, certo? Então, por que é relevante o estudo das ligações químicas? Porque elas compõem tudo que existe, né? Todos os elementos que existem na nossa realidade, elas são resultantes da associação dos átomos, né? Que se unem, que são unidos pelas ligações químicas, certo? Então, desde um balde até uma espaçonave, todos esses objetos são resultados justamente desses agregados. Então temos três tipos básicos de ligações. O primeiro deles é a ligação covalente. A título de exemplo temos a água. A água ela é formada por dois elementos químicos, o oxigênio e o hidrogênio, que se unem a partir da ligação covalente, né, dando as características específicas da água. Para que a gente possa ter uma ideia, cerca de 80% da massa do nosso corpo é composta de água. O quê? Não acredito. Nas ligações iônicas, acontece a união entre um ametal e um metal, certo? Ou um ametal e o hidrogênio. O que acontece? Esses elementos eles tendem, no caso na regra do octeto, a adquirir uma configuração de um gás nobre. Então, eles tendem ou a receber ou a doar elétrons. A partir desse momento, eles conseguem atingir essa configuração, se tornando mais estáveis, mas eles adquirem uma certa carga, né? E essas cargas, quando são opostas, fazem com que dois elementos de natureza elétrica diferente possam se unir, formando a ligação iônica, como no caso do cloreto de sódio, que é justamente o cloro e o sódio unidos justamente por essa atração. Temos também as ligações metálicas, né? As ligações metálicas, de acordo com as características, né, dos agregados metálicos, né, que são massas positivas envoltas no mar de elétrons, né, permite com que esses elementos eles transfiram eletricidade, sejam bons condutores de eletricidade e de calor, né, permitindo assim que nós possamos, por exemplo, utilizar eletricidade em casa a partir dos cabos elétricos constituídos de cobre. Olá pessoal, agora a gente vai cantar uma musiquinha para vocês fixarem melhor o que a gente ensinou hoje. Vamos lá, canta com a gente, hein? Ligações